Vermelho Ferrari que nada, é só bater o olho num padrão de cor vermelho com bolinhas pretas que eu aposto que você vai pensar nas joaninhas. Isso sim é um vermelho marcante, e não é por acaso. Por trás da cor de uma joaninha fofinha tem toda uma campanha de marketing que foi reforçada o tempo todo por mais de uma espécie de joaninha. Mais de 6.000 besouros têm esse padrão de cores com vermelho e preto, é um baita case de sucesso. Só entre o grupo das joaninhas verdadeiras são mais de 1.000 espécies com essas cores. E isso sem falar nas joaninhas que podem ter várias outras cores como brancas, amarelas e por aí vai. Mesmo uma única espécie de joaninha pode ter vários padrões de cores diferentes. E o mais legal, nós sabemos como elas fazem isso. Para começar, a cor serve de aviso. Bem dentro daquela ideia do vídeo sobre os padrões das marcas, boa parte das joaninhas produzem substâncias que dão gosto ruim ou que são tóxicas para quem colocar uma delas na boca. O que quer dizer que uma joaninha que é devorada, mas complica a vida do predador, acaba ensinando aquele pássaro, por exemplo, que quem tem aquela cor vermelha e preta não é boa comida, o que protege os seus descendentes e outros besouros e animais que também tiverem aquele esquema de cores combinadas. Nesse caso, vale chamar atenção para poder se proteger. O que nos traz para aquela pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez. Joaninhas são vermelhas com pintas pretas ou pretas com manchas vermelhas? O vermelho e o preto têm origens diferentes. As duas cores são acumuladas nos élitros, que são o primeiro par de asas dos insetos, que nas joaninhas e nos besouros em geral são transformadas em uma carapaça, que é aquela camada de um composto chamado quitina que nós vemos nas costas delas quando andam. Por baixo dos élitros é que ficam as asas de verdade, dobradinhas e protegidas, esperando a hora de se desdobrarem para o voo da joaninha. E no meio dessa quitina, que forma a camada dura dos élitros, tem as células que acumulam as cores. Por baixo, uma camada de células que podem acumular a cor vermelha. E por cima, células que podem produzir a melanina, que dá a cor preta. Melanina mesmo, como a melanina que nós mesmos produzimos na pele ou no nosso cabelo. Repara que eu falei que elas acumulam a cor vermelha e não que elas produzem, porque é justamente isso que acontece. O que dá a cor vermelha das joaninhas não é algo que elas produzem, mas sim os carotenoides, as moléculas que elas comem. Carotenoides são moléculas que dão cores amareladas ou avermelhadas nas plantas, como o vermelho do tomate ou o beta-caroteno que dá a cor laranja da cenoura, da manga ou da laranja. Quem faz essas moléculas são principalmente as plantas e as algas, e um outro tipo de insetos que são os pulgões. Para os carotenoides irem parar na joaninha, ela precisa crescer na base de uma dieta forrada de pulgões. Se a joaninha não comer pulgões o suficiente e depender mais de pólen, por exemplo, ela acaba ficando mais amareladinha do que vermelha. E mesmo o padrão de cor preta da melanina pode ter bastante variação. É só dar uma olhada na variação de cores da joaninha arlequim. Essa espécie veio da Ásia, mas acabou sendo espalhada por vários outros continentes como a Europa, a África e aqui nas Américas, como uma forma de controle biológico nas plantações, já que ela come os pulgões que matam as plantas. O problema é que se ela come todos os pulgões, não só atrapalha as joaninhas nativas da região, como ainda pode sair comendo outros insetos e complicar a ecologia do lugar. Mas falando das cores, por causa do balanço de caroteno, ela pode ter vários tons de vermelho a laranja. E as suas pintas pretas também podem ser muito variadas em tamanho, número e forma. São tantas combinações que parecem joaninhas de espécies diferentes. E para a sorte dos cientistas, ela não parece ter dificuldade em reconhecer outras companheiras da mesma espécie na hora de cruzar, mesmo com outras cores. O que permitiu aos cientistas fazer vários cruzamentos para descobrir o quanto essas cores também são determinadas pela genética além da dieta. Primeiro criaram linhagens puras, que só produziam descendentes com o mesmo padrão, cruzando, por exemplo, joaninhas pretas com pintas vermelhas com outras joaninhas pretas de pintas vermelhas, conseguiram uma linhagem que só produzia filhotes com esse padrão de cores e por aí vai. Aí em seguida começaram as misturas, e quando as joaninhas vermelhas com pintas pretas foram cruzadas com joaninhas pretas com pintas vermelhas, os filhotes saíram todos
pretos com pintas vermelhas. Já quando esses filhotes pretos de pintas vermelhas eram cruzados entre si, a maioria dos filhotes da geração seguinte nasciam pretos com pintas vermelhas também, na proporção de 3 deles para cada filhote vermelho de pintas pretas que voltava a aparecer. E olhando com mais cuidado, dava para perceber que tanto as joaninhas pretas de pintas vermelhas da primeira geração desse cruzamento, quanto metade dos filhotes na segunda geração tinham uma manchinha preta no meio da pinta vermelha. Contando esses com cuidado, a proporção da segunda geração foi de uma joaninha preta de pinta vermelha sem a manchinha para cada 2 joaninhas com manchinha para cada joaninha vermelha com pinta preta. 1 para 2 para 1. Se essas proporções lembram as proporções das ervilhas do Mendel, é porque esse é o mesmo fenômeno. Um gene de cor sendo herdado com variações e uma dessas variações acaba sendo dominante, no caso, para a cor preta da melanina, como se fosse o azão. Isso nesse estudo, porque ainda tem mais de 200 padrões de cores diferentes nessa espécie, de onde já identificaram mais de 20 variações possíveis nesse gene de cor. Então A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. E depois de muitos cruzamentos e muito sequenciamento de DNA para estudar os genomas dessas joaninhas, 2 grupos de estudo diferentes, um no Japão e outro na Europa, encontraram ao mesmo tempo o gene responsável por toda essa variabilidade, que é o gene Panier. O gene tem esse nome porque nas mosquinhas, onde ele foi descoberto, os embriões que tinham esse gene alterado morriam durante o desenvolvimento com uma abertura no meio do corpo que deixava essas mosquinhas mortas parecidas com um alforge, que é aquela bolsa que é dividida em 2 lados para colocar ou no cavalo, ou na bicicleta, ou na moto, que se chama Panier em inglês. Nas joaninhas, o gene Panier também tem uma outra função, que é estimular o acúmulo de melanina nas asas na parte que dá a cor preta. As joaninhas que não conseguem ativar esse gene não produzem melanina e nascem vermelhinhas, sem mancha preta nenhuma pelo corpo. E isso também pode acontecer com outras espécies de joaninha, além da arlequim, o que de quebra já responde à pergunta. As joaninhas são vermelhas com manchas pretas. Agora, para que essas pintas pretas podem servir? Outra coisa que muda a cor das joaninhas é a temperatura ambiente. Joaninhas arlequim que crescem em ambientes mais quentes com temperaturas acima de 33 graus Celsius por alguns dias nascem com menos pontinhos pretos, enquanto aquelas que passam frio abaixo de 14 graus Celsius, quando eram larvas, formam adultos que têm áreas escuras maiores nas asas. Uma coisa parecida também acontece com outras espécies. E como a melanina absorve mais luz do sol, isso pode ajudar as joaninhas a regular sua temperatura, absorvendo mais luz no frio e menos luz no calor. Daí elas serem mais escuras onde faz mais frio. Assim como nós temos a nossa variabilidade de cores e de hábitos, as joaninhas também têm a sua. Podem ser mais ou menos vermelhas, de acordo com o que comem, mais ou menos pretas, de acordo com a genética e de acordo com o ambiente onde crescem, e essa mistura de fatores genéticos e ambientais gera a diversidade que a gente acaba reconhecendo. Agora, qual dessas combinações é melhor? Como muita coisa na biologia, a resposta é um belo de um depende. Em algumas condições, por alguns períodos, uma cor ou outra pode ser melhor. Mas isso varia tanto de acordo com o contexto e com o tempo que ora uma combinação, ora outra combinação de cores e manchas é favorecida. Por isso que a gente ainda vê essa variabilidade toda sendo mantida. O que é melhor na evolução sempre depende do contexto onde aquilo foi selecionado. Isso é, no que depender da natureza, porque com a nossa atividade humana e com as alterações climáticas que a humanidade está causando, o padrão de cores das joaninhas de 2 pontos europeias está mudando. As versões mais escuras dela, pretas com manchas vermelhas, estão ficando mais raras. E a suspeita é de que o aquecimento que a gente está causando desfavorece as cores que seriam mais adaptadas ao frio. Dessa vez, até para as joaninhas, somos nós humanos que estamos mudando o contexto de tudo. E a genética e o ambiente não determinam só as características das joaninhas, determinam as nossas também. E se você sempre quis saber o que o seu DNA consegue dizer sobre você, sobre as suas origens e a sua saúde, eis a minha dica. O Meu DNA é uma empresa brasileira de testes genéticos que tem a missão de democratizar o seu acesso às suas próprias informações genéticas.
E o meu DNA Premium é o teste deles que só com uma amostra de saliva dá detalhes sobre a sua ancestralidade e sobre as suas predisposições genéticas de saúde. Pelo teste de ancestralidade, você descobre quais das 88 populações espalhadas pelo mundo você tem no seu DNA e vai ter acesso a conteúdo exclusivo sobre a cultura e a história dos seus ancestrais. Já os resultados de saúde analisam a sua predisposição genética a várias doenças hereditárias como câncer, diabetes monogênica, colesterol alto, entre outras condições. Um resultado positivo aí não quer dizer uma sentença, mas sim uma oportunidade de você e sua médica ou seu médico de confiança traçarem uma estratégia de prevenção para diminuir as chances desse tipo de doença se desenvolver. E como a gente ficou sabendo que vocês estão gostando de ter um cupom com valor exclusivo, o meu DNA manteve o preço mais baixo que já trabalharam na história só para quem assiste ao canal. Se você quiser saber o que o seu DNA diz, é só usar o cupom ATILA, tudo maiúsculo, quando for finalizar a sua compra para aproveitar. Ou se você quiser o link direto, ele está aqui na descrição do vídeo. Agora, se você quiser ver um padrão vermelho bem legal, super chamativo, muito bom, inclusive para trazer mais informação, aproveita, clica no botão para se inscrever para receber os próximos vídeos do canal e a gente se encontra por aqui em mais conversas sobre a vida.